Olá, seja bem-vindo ao videocast Mercado de Trabalho e Diferenciais na Formação, uma parceria de O Liberal com o Centro Universitário Fibra. Eu sou Paloma Lobato e nesse projeto vamos conversar sobre os principais diferenciais e inovações que uma formação precisa ter para conseguir um ótimo lugar no mercado de trabalho. Vem com a gente! O mercado da odontologia movimenta mais de 90 bilhões de dólares ao ano, sendo considerado um dos maiores mercados do mundo. E mesmo assim possui grande tendência de aumento com a popularização de procedimentos e também a conscientização da necessidade de se cuidar. E apesar de ser muito relacionado aos nossos dentes, o curso de odontologia abriga diversos ramos e especializações importantes não só para o funcionamento do corpo humano, como também para a manutenção estética de algumas áreas do rosto. E para conversar sobre o mercado da odontologia e os seus diferenciais na formação, convidamos para participar aqui com a gente do primeiro episódio desse videocast, Michele Leal, que é coordenadora do curso de odontologia, e também Paulo Mecenas, que é coordenador adjunto do curso de odontologia da Fibra. Sejam muito bem-vindos ao videocast Mercado de Trabalho. Obrigada, Paloma. Bom, para a gente iniciar esse bate-papo, né, a gente já falou aqui que é um curso muito procurado, é um curso que está em alta. Como é que está o atual cenário do mercado da odontologia aqui na nossa região? E também quais são as principais tendências que têm ganhado destaque nos últimos anos? A gente tem visto aí alguns ramos que estão um pouco mais em evidência, né? Mas o que realmente está em destaque? Então, a odontologia estética é um ramo que está muito em evidência, crescendo bastante e engloba várias especialidades, tanto dentística, reabilitação oral, ortodontia, que é a minha especialidade, e a harmonização orofacial também, que hoje em dia o cirurgião dentista pode realizar determinados procedimentos. Então, eu acho que o foco é mais em odontologia estética hoje em dia. Certo. Agora, a gente sabe que a Fibra ela oferece um curso de odontologia completo para os seus alunos, né? Mas um dentista recém-formado, ele possui quais opções de carreira? O que ele pode seguir logo assim que sai da faculdade? O dentista ele pode atuar como clínico, ele pode seguir uma carreira acadêmica também, através de mestrado, ou então residência. Por isso é importante, desde o início, construir um currículo forte, desde a graduação. E uma outra opção também são as Forças Armadas, mas isso também requer um currículo bem construído desde a sua formação básica. Dentre essas que o professor Paulo citou, a carreira clínica sempre é a mais visada por eles. Muitos dos que entram já ingressam porque tem algum familiar, né, que já tem consultório, já é da carreira, já é da área. Então, já tem uma entrada aí, já começam a estagiar com eles desde cedo. Agora, tem a possibilidade também de trabalhar no SUS, né? Muitas pessoas que nós temos como alunos lá no Centro Universitário Fibra são dos interiores, na verdade. Então, muitos têm essa abertura também de conseguir essas vagas no serviço público. Então, é um diferencial também que a gente sempre preconiza para eles conhecerem todas as realidades. Tem vezes que eles vão ter contato com materiais de ponta e se eles forem trabalhar já nesse serviço, eles têm que ter uma versatilidade maior, né? Então, lá a gente procura abranger todas essas áreas, como o professor Paulo complementou também, falando sobre construção de currículo, né? Então, sempre a gente oferta oportunidade para eles crescerem com o currículo dele, caso ele queira seguir a carreira acadêmica, né? A gente sabe que todas as profissões, elas têm os seus desafios diários, né? E quando a gente sai da faculdade, muitas vezes surgem diversas dúvidas, seja qual for a área. Na área de odontologia, quais são os principais desafios que vocês percebem que os estudantes, eles enfrentam assim que eles chegam ali no mercado de trabalho? Assim, o principal desafio é em relação à gestão. Apesar da gente ter dentro da nossa matriz uma disciplina voltada para isso, eles ainda encontram essa dificuldade. Quem entra no curso e não tem essa indicação de alguém da família ou não é do interior, tem essa dificuldade de se inserir um pouco no mercado. Hoje em dia a gente já encontra muitas clínicas populares, né? Já encontra bastante.
É um ponto positivo, por um lado, para o paciente, né? Normalmente aqueles que têm uma renda baixa, os valores dos procedimentos são menores, então eles conseguem ter esse acesso. Então, é uma porta de entrada para muitos recém-formados, mas a gente sempre pondera com eles para tomarem cuidado, né? Porque eles querem meter a cara em procedimentos já mais complexos. Sim. E a gente já não recomenda isso, né? Então, é uma coisa que a gente conversa bastante. Se você não tiver segurança com aquilo, não tem problema. Indique, encaminhe, né? Com os próprios materiais, né? Às vezes, infelizmente, nessas clínicas, o material é um pouco inferior, então você, às vezes, não consegue fazer aquele procedimento da melhor forma por conta disso. Então, requer alguns cuidados. Com certeza. Pegando ainda esse gancho aí das clínicas populares, né? De que forma o crescimento desse número de clínicas, que a gente vê cada vez mais em todas as esquinas, praticamente, né? De que forma isso impactou o mercado da odontologia local? Bom, foi positivo, como eu pontuei agora há pouco, para os pacientes, por conta desse custo menor. Mas ainda dá para escolher locais seguros. Sim. Que muitas das vezes agora os próprios recém-formados têm que levar seu material. Não são fornecidos mais pela clínica, que antes eram. Sim. Então, ponderar procedimentos mais complexos, a gente sempre recomenda procurar um profissional especializado na área, né? Tomar cuidado com isso. Mas teve essa abertura assim positiva para que eles consigam ter uma velocidade também no atendimento, porque eles precisam atender um fluxo de paciente maior, diferente da graduação, né, que a gente agenda 2, 3 pacientes no máximo, né? Por turno. Então, eles acabam ganhando essa dinâmica no atendimento. Mas, por outro, tem que tomar cuidado de não assumir um caso complexo que você não tenha realmente segurança. Agora, conta pra gente quais os diferenciais do cirurgião dentista que é formado pela Fibra. Então, Paloma, a gente pode falar assim que é a prática. Sem nenhum questionamento, eles sabem que eles precisam praticar bastante isso desde o primeiro semestre. São práticas diferentes? São, mas eles praticam bastante. Então, eles precisam fazer uma produção mínima, eles têm contato com todas as especialidades, né, pensando na prática clínica. Se a gente for olhar pelo lado acadêmico, a oferta semestral de monitoria, de projeto de extensão, de projeto de iniciação, ajudam eles a construir um currículo forte para que eles possam concorrer e se diferenciar no mercado. Eu acho que a gente pode pontuar essas duas. Acho que sempre a prática embasada na teoria. Então, não é só você fazer uma coisa, você saber por que está fazendo e saber detalhadamente aqueles passos. Por que eu estou fazendo isso? A justificativa. Porque decorar como fazer um procedimento, eu posso te ensinar, olha, dobra esse fio para mim. E você vai lá e faz porque eu estou te ensinando. Mas saber por que você está fazendo daquela forma, isso é o teu embasamento teórico que te permite. Então, o estudante ele já sai ali preparado de forma completa para o mercado de trabalho. Teórica e prática. Isso, e a gente sente muito nos relatos dos nossos egressos. Eles falam, nossa, professor, a gente sente muita diferença para os alunos formados em outras instituições. A gente sente mais segurança. A gente sente isso também quando vamos a alguma entrevista em clínicas, eles perguntam de onde nós somos. Então, isso é legal de saber. E isso também faz toda a diferença para a sociedade, né? Que recebe esse profissional mais preparado. É uma preocupação, sim, da Fibra, essa formação de um profissional com responsabilidade. Porque a gente sabe que os nossos mantenedores são educadores. Sim. Então, isso dá uma tranquilidade, dá um respaldo, porque eles estão, assim como nós, preocupados com a formação. Porque depois que esse aluno se forma, ele ainda faz parte da nossa história. Então, é importante que ele siga aquele padrão que nós determinamos desde a graduação. Agora, trazendo um pouquinho a realidade que a gente viveu há alguns anos, né, com a pandemia da Covid-19, a gente sabe que a pandemia ela refletiu em diversas áreas, e na odontologia eu acho que foi uma das mais afetadas, inclusive, né, por questão do contato com o paciente. De que forma a pandemia trouxe esses desafios para essa área? Como é que vocês procuraram trazer soluções também para os próprios alunos, para quem estava recém-formado ali no Centro Universitário Fibra? Eu acho que, assim, inegavelmente, todo mundo da área da saúde teve que se reinventar. E nós, por trabalharmos na cavidade oral, a proximidade com que a gente fica, né, com o paciente, com esses fluidos, é muito grande.
Então, tivemos que mudar normas de biossegurança, né? Implementamos uso de capote descartável, uso de máscara N95. Face shield obrigatório. Face shield obrigatório, porque gera um aerossol muito grande, né? E foi importante até para eles perceberem que esse tipo de adequação que a gente precisou fazer permanece até hoje. Sim. Talvez isso tenha sido um alerta para a nossa área, principalmente, Sim. né? Porque antigamente era muito comum o dentista atender só com máscara, sem óculos. Então é uma exposição muito grande. Quando você coloca um face shield, coloca um capote por cima já do seu pijama, do seu jaleco, isso dá uma proteção maior, te permite mais segurança. Para se proteger e proteger também os pacientes. A gente pode dizer que trouxe uma nova visão até mesmo para a própria profissão. Sim, Sim, sem dúvida. Perfeito. Agora, quais são as dicas que vocês dão para os estudantes de odontologia aproveitarem ao máximo o período da graduação e se prepararem aí para a carreira? Então a gente aborda muito isso com eles e eles também demonstram esse interesse, seja buscando projetos de extensão, projetos de iniciação científica, monitoria, e tudo isso nós ofertamos lá no Centro Universitário Fibra. E eles gostam muito, aproveitam ao máximo as bolsas e os estágios, sempre tem muita procura. E quando você constrói isso desde cedo, você consegue colher frutos posteriormente. Sempre temos alunos aprovados em mestrado, seleções de mestrado, seleções de residência, fora aqui até do estado. Então isso tem sido muito importante para a gente perceber que eles estão seguindo o caminho correto. Ter uma carreira de sucesso na odontologia requer muito estudo, né? Quais são as outras dicas que vocês deixam também para que esses alunos entendam a importância de estar nesse período da faculdade? Então, esse diferencial que a gente diz, né? Quando a gente oferta projetos de extensão, projetos de investigação científica, muitos deles ainda não entendem a importância. Sim. Com exceção daqueles que têm esse objetivo de fazer, de repente, uma residência, sabe? Que tem vontade de fazer, principalmente, passar em carreira acadêmica, fazer algum concurso das Forças Armadas, sabe? Então, esses sabem desde sempre que eles precisam construir. Alguns não. Então, a gente mostra a importância desse diferencial através da humanização no atendimento. Hoje em dia, não só na odontologia, mas quem dá um atendimento, um tratamento diferenciado para o seu paciente se destaca no mercado. Então é importante, né? Resgatar mesmo essa humanização nos atendimentos. Logo no início do nosso bate-papo, a gente falou um pouquinho aqui sobre as áreas da odontologia que estão assim em evidência, né? Em alta. Mas também a gente sabe que tem aquelas que estão em escassez. Quais são essas áreas assim que talvez precisem se reinventar um pouco mais para voltar aí a virar tendência no mercado? Hoje em dia a gente trabalha cada vez mais com a odontologia, além de humanizada e integrada. E é muito comum você ter, inclusive na nossa matriz curricular, existem disciplinas que se chamam clínicas integradas, onde todas as especialidades conversam entre si. A gente sente que algumas especialidades são menos procuradas, mas... Lembrei da odonto legal, Sim. É pouco procurada. Odonto legal. A odontopediatria, infelizmente, a gente ainda vê. Eu acho que eles ficam com medo assim, do choro das crianças, né? Sim. E assim, tem que ter um dom mesmo. Sim. Né? Não é lidar realmente com criança qualquer pessoa. Não é fácil, não né? Então, talvez assim, na odontopediatria, a gente encontre poucos alunos que ainda escolhem odontologia legal também. O que seria a odontologia legal? Trabalha no reconhecimento de cadáveres, né? De repente um corpo carbonizado, ele vai trabalhar com a arcada dentária daquela vítima, né? Para poder tentar identificar, porque muitas vezes o reconhecimento fica prejudicado. Então, a arcada dentária ajuda bastante nessa parte. O dentista tem esse papel importante. Mas aí também, né, de repente, os estudantes podem ter uma visão diferente. Poxa, se tem pouca gente fazendo, então talvez seja mais seja fácil melhor, né? Justamente. Seja mais fácil até de encontrar um emprego de repente. Sim, com certeza. Perfeito. Agora, como a especialização ela pode incrementar ainda mais na carreira desse profissional e também falando de dinheiro um pouquinho, né, nesse salário aí que é importante? Sim, sem dúvida. A gente fala assim, como é que ela pode mudar? Sem dúvida nenhuma, quando você se torna especialista, você pratica mais determinada especialidade, determinada área da odontologia, no caso que a gente está falando. Então, vai dar mais segurança, né, para esse profissional atender procedimentos mais complexos. E procedimentos mais complexos requerem um ticket médio de atendimento maior. Então, isso sem dúvida vai ajudar eles nesse aumento do ticket médio deles. Tem que se diferenciar, né? Isso, e alguns procedimentos você só consegue ter segurança de fazer se você for especialista ou estiver cursando a especialização.
Por exemplo, a ortodontia, um clínico geral que se forma e quer trabalhar como ortodontista não consegue. Porque aí você não tem essa visão, você não tem esse conhecimento, trabalha na graduação. E isso é de acordo com as diretrizes nacionais curriculares, as DCNs, que elas direcionam como as matrizes devem ser compostas. Então, hoje em dia, a gente tem uma DCN que visa mais uma formação integrada, generalista, e conteúdos específicos de especialização não devem ser trabalhados na graduação. Isso é uma determinação do nosso Ministério da Educação. Perfeito. Agora, tem muita gente que está assistindo a gente aqui e deve ter aquela dúvida, né? De repente, pensa em fazer odontologia, mas tem aquele receio ou não está seguro para fazer o curso. O que vocês acham que é importante? Assim, o estudante, ele perceber, o que é importante ele perceber que ele realmente, de repente, está pronto ali para fazer uma odontologia? Difícil a pergunta. Mas assim, muitos já, quando eles entram, a gente pergunta o que motivou você a entrar no curso? Muitos se inspiram nos seus dentistas quando eram crianças. Sim. Muitos se inspiram nele. Então, isso que vai definir tá vendo como a humanização no atendimento influencia tanto? Aquele profissional que às vezes não é da família da pessoa, influenciou o paciente dele a escolher essa profissão. Sim. Né? Então, normalmente a gente diz assim, é dom. Já tivemos pessoas que ingressaram no curso, pararam no 8º semestre porque não era o que queriam. Ou às vezes até se formam e não querem exercer a profissão. Exercem, né? Eu tenho um outro lado da moeda porque meu pai é dentista, então sempre tive essa inspiração. E no meu caso, já tinha uma clínica pronta, né? Já tinha emprego garantido. E foi muito mais fácil a inserção no mercado de trabalho. Eu agradeço a Deus todos os dias por isso. Mas quem não tem, é um pouco mais difícil, a gente sabe. Odontologia é um curso caro, isso não é segredo para ninguém. E você vai ter esse investimento retornado após um médio e longo prazo. De cara é muito difícil você conseguir repor tudo aquilo que você investiu. Mas é um curso que vale a pena ainda. Eu faria de novo, mesmo se meu pai não fosse dentista. Ótimo. Agora, o que eu devo fazer se eu quiser cursar o curso de odontologia no Centro Universitário Fibra? E também quais são os primeiros passos aí que eu devo seguir para ingressar na profissão? Então, a gente tem alguns modos de você adentrar no nosso processo seletivo. Temos o vestibular tradicional, então a cada semestre nós temos algumas seleções. Temos também a transferência, você pode fazer um vestibular interno para solicitar uma transferência dentro da Fibra, ou então também, se você estiver fazendo um curso fora da Fibra, você pode solicitar também. Segunda graduação. Segunda graduação. Né? E a nota do Enem também. Nota do Enem também. Serve como uma porta de entrada. A gente conseguiu tirar muitas dúvidas, com certeza, né? Se a gente deixar... Passa a tarde toda aqui, o dia inteiro conversando sobre essa área que é muito ampla, né? E é uma área muito importante, faz muita diferença para a saúde de todos nós. Eu quero agradecer, professora Michele, professor Paulo, por aceitarem aí o nosso convite, virem aqui tirar as nossas dúvidas. Muito obrigada pela participação de vocês. De nada. Obrigada também, Paloma. Nosso. E a gente quer convidar você, que tem vontade de fazer o curso de odontologia, né, se tiver dúvidas, vai lá visitar a gente. Com certeza. Pode também acessar nossas redes sociais, Fibra Pará, no Instagram, ou pelo telefone 3266-3110. Da Fibra, eles transferem para a gente. A gente espera vocês. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você também que assistiu aqui ao episódio do videocast Mercado de Trabalho e Diferenciais na Formação. Para acompanhar os próximos episódios, né? Acesse oliberal.com e veja muito mais. Até o próximo. Tchau, tchau.